é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, hoje nós estamos falando a respeito da necessidade do estudo para o médium, com base no livro Mediunidade e Doutrina. Nós, às vezes, não pensamos que os espíritos também estudam. Os espíritos também continuam estudando. Os espíritos conscientes, como nos diz o nosso caro Dr. Inácio Ferreira em suas obras, como também Paulino Garcia, André Luiz e tantos outros espíritos, os espíritos prosseguem estudando. Nosso lar, por exemplo, é uma colônia espiritual, é uma cidade espiritual de trabalho e de aprendizado. Existem escolas, universidades. A doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, é uma doutrina que avança sempre. Nós acreditamos que no mundo espiritual, o espiritismo ele contenha informações muito mais numerosas e muito mais amplas do que a que nós encarnados possuímos. O espiritismo é a ciência do infinito. O Dr. Odilon Fernandes diz aqui: existem espíritos tão ou mais ignorantes do que os médiuns dos quais se servem. São os espíritos mistificadores. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, fala a respeito dos espíritos mistificadores. Ele chega a dizer o seguinte, que se nós evocarmos o espírito de uma pedra, haverá quem responda por ela no mundo espiritual. Os espíritos levianos, zombeteiros, desocupados, desnorteados, são os falsos profetas, são aqueles espíritos irresponsáveis, são aqueles que falam a respeito de tudo e não conhecem praticamente nada. Afora a necessidade de tomar parte nas reuniões de estudos do centro espírita a que esteja vinculado, o médium deve estudar por conta própria. Olha aqui, uma outra informação, não é? O médium interessado, o médium de boa vontade, ele deve procurar estudar por conta própria, estudar em casa, ler quando puder, naqueles seus instantes, não é? De folga, no trabalho, em suas atividades profissionais. O médium deve procurar ler. O médium deve estudar por conta própria, procurando ampliar os seus conhecimentos, permutando ideias com os companheiros mais experientes da jornada humana. Esse contato com os companheiros mais experientes, desde, evidentemente, que não sejam ciumentos, personalistas, porquanto existem companheiros espíritas, médiuns, que às vezes têm ciúme daquele que está surgindo, daquele jovem que está despontando, um ciúme injustificado, pensando assim, ele vai tomar meu lugar, Ninguém toma o lugar de ninguém, cada qual executa a sua tarefa, existe muito trabalho a ser feito. Esse sentimento, ele não se justifica. E existem muitos médiuns que acham, médiuns antigos que acham que os médiuns novatos são seus concorrentes, não é? São seus concorrentes. Ele vai concorrer comigo. Né? Vai concorrer em quê? A mediunidade ela deve ser exercida de maneira graciosa, por idealismo, por amor à causa. E muitos obstáculos necessitam ser superados para que o médium realmente possa cumprir com o seu dever.
Mediunidade, diz o Dr. Odilon, é intercâmbio. E o intermediário deve aprimorar-se quanto possível para não deturpar a mensagem de que deseje fazer-se o estafeta. Porque se o médium não estuda, ele vai interferir. Olha, essa história de que médium não interfere no comunicado não é verdadeira. Saiba de uma vez por todas. Todo médium interfere. Todo médium interfere, porque ele não é um pedaço de pau. Ele não é um poste. Ele não é uma pedra. Todo médium interfere. Interfere emocionalmente, interfere intelectualmente, interfere em todos os aspectos, interfere culturalmente, ele interfere. Agora, como nos diz o Dr. Odilon, a interferência positiva é desejável. Aquela interferência do médium em que ele auxilia o espírito. Por exemplo, nas reuniões de desobsessão, nós temos lá a comunicação dos espíritos enfermos, doentes. O médium tem que ajudar o espírito a se comunicar. O espírito benfeitor que está ali, o espírito orientador da reunião, ele tem que colaborar, ele tem que ajudar, porque o espírito ele não consegue. Às vezes, na recepção de uma mensagem psicografada de um familiar desencarnado, o médium tem o dever de ajudar. Ele pode ajudar, ele deve ajudar, sem que haja nisto questões de animismo ou questões de mistificação. É como alguém que tem que ajudar uma pessoa a caminhar. A pessoa está com um problema nas pernas. Às vezes a pessoa não está dando conta de comer com a sua própria mão. Alguém vem e ajuda. É o serviço da enfermagem espiritual. O médium, ele deve e pode ajudar, participar positivamente. O que não se deseja é a interferência negativa, não é? Porque muitas vezes o médium, em vez de colaborar positivamente, ele colabora negativamente, ele atrapalha. Então, vejamos bem, o intermediário deve aprimorar-se quanto possível, para não deturpar a mensagem. Não raro, o que pertence ao espírito comunicante são a ideia e a emoção. Ao medianeiro, cabe materializá-las através de seus recursos intelectuais. O que pertence ao espírito que se comunica é a ideia, a emoção. O palavreado, o estilo, o palavreado costuma ser do medianeiro. Claro, a mediunidade depende do grau de evolução, de conhecimento do médium, etc. Nós vamos conversar mais detidamente a respeito deste assunto no próximo bloco. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.